noite, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma alegria estarmos aqui todos reunidos para mais uma noite de estudo do Livro dos Espíritos. Como nós sabemos, é a nossa obra principal, foi o grande início e a vinda da nossa doutrina espírita, através de Kardec, através de todos aqueles irmãos que se prestaram a praticar, a se entregar a esse serviço e esse trabalho, um trabalho hercúleo para o nosso irmão Kardec. Mas, ao ver o trabalho de Kardec, nós nos enchemos de esperança, porque sabemos que nosso Pai nos criou simples e ignorantes, e podemos chegar assim à nossa perfeição. Vou iniciar aqui a projeção do que nós temos para hoje. Só um momento, por favor. Nós continuamos dentro da nossa proposta do livro primeiro, de Causas Primeiras. Antes de iniciar, a imagem está bem para vocês, está tudo ok? Está visível? E aqui está ok, quem tiver com o celular... Está tudo ok, o áudio está ok e a projeção também. Tá ótimo, então. Quem tiver com o celular, é só colocar na horizontal que ele vai pegar a tela inteira. Nós paramos na questão 25, na 25A, e vamos retornar hoje na questão 26. Estamos ainda no tema Espírito e Matéria. Antes de adentrarmos nesse tema e continuarmos essa nossa caminhada, não devemos nos preocupar tanto em querer assimilar todo o conteúdo que vai ser passado, porque são muitas informações novas, muitas quebras de paradigma, muitas, vamos dizer assim, conceitos que nós já temos formados e, de certa maneira, vamos ter que ir desconstruindo ele aos poucos. Como nós percebemos ontem no estudo do Livro dos Médiuns, quão importante vamos dizer assim, o tema que o Senhor nos trouxe ontem, relacionado às mesas girantes, nos foi colocado toda aquela sistemática de como é que os objetos, vamos dizer assim, a mesa em si era envolvida naqueles fluidos que se dava vida. E em primeiro momento, o Senhor até falou, olha, isso parece ter uma coisa impossível, mas nós que estamos na doutrina espírita e seguindo esse caminho, desses novos ensinamentos, nós temos que aprender dentro de uma forma racional e desconstruindo alguns conceitos que nós temos, e principalmente conceitos que vão sendo construídos pela nossa ciência, que de certa maneira vai avançando e vai nos permitindo a trazer outras reflexões, além daquela já passada, aquela já engessada que acompanha os séculos e séculos. Então, os temas que nós vamos trazer hoje à noite, continuando nessas questões de espírito e matéria, que é aprofundado na Gênese, e aí nós sempre estamos dando e trazendo para os mesmos recados com relação à orientação, para que se faça uma leitura prévia, como falou nossa irmã Kaline hoje. Façamos a leitura prévia dos temas, porque se sabemos que estamos caminhando nas questões do Livro dos Espíritos, nada mais justo que procuremos também, independente da questão que vamos iniciar hoje ou que vamos findar, que nós façamos essa leitura, porque é importante, porque isso já vai sedimentando na nossa mente aquele primeiro contato com aqueles elementos, com os esclarecimentos que os espíritos trazem, e principalmente pela obra de Miramês. Isso é importante a gente vir trazer e nos cercar do auxílio do nosso primeiro, vamos dizer assim, primeiro volume da filosofia espírita, que é importante que nós sempre a tenhamos como auxílio, além das outras obras básicas, de preferência as obras de psicografia de Chico Xavier. Nós temos várias colaborações de Emmanuel com relação ao estudo do Livro dos Espíritos, como nós passamos no início da nossa jornada. São vários livros, que alguns foram disponibilizados no nosso grupo,
e outros são facilmente encontrados tanto pela internet quanto na livraria da Ferne. A maioria dos livros que nós estamos adotando aqui é encontrado na livraria. Então, nós vamos iniciar hoje a questão 26 a 36, são 10 questões, vamos dizer aí. Então, nós iniciamos ela, nós vamos entrar também com a propriedade da matéria. Nós vamos hoje no cercado do auxílio de Antônio também, como nós sempre fizemos, isso é Inácio, porque são realmente questões, em certos momentos eu não vou ter o domínio para o aprofundamento. Marcos Melo sempre fica na questão básica, na questão do primeiro pontapé, dos primeiros conceitos, para que se tenha essa reflexão inicial. E depois vemos o nosso aprofundamento. E Antônio ele sempre tem essa capacidade de trazer um outro viés de reflexão. A primeira questão que nós vamos trazer é a 26, quando Kardec pergunta: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria? Temos o espírito sem a matéria no caso seria o nosso corpo, e a matéria sem o espírito? Os espíritos respondem: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. E Miramês ele vem nos aclarar quando ele traz: não existe uma família, uma criatura sequer na Terra que não tenha constatado um fenômeno de ordem espiritual. Cada vez que o tempo avança, mais visíveis vão ficando as comunicações dos desencarnados com os que transitam na carne, trocando ideias, estimulando sentimentos e inspirando escritores em todos os campos do saber. Negar os fatos tão comuns entre os homens é trocar uma verdade que está desabrochando como um sol do meio-dia, que é uma certeza, é uma realidade, é uma constatação que você não tem para onde escapar. Então, nós sabemos sim que existe, é possível conceber o espírito sem a matéria. Quando retornamos para a parte espiritual, e todos aqueles irmãos que nos cercam, como nós sabemos, nós nunca estamos na intimidade absoluta, estamos na intimidade desse corpo, e aqui estamos revestindo, né? Estamos habitando ele dessa maneira. Mas, no plano espiritual, são multidões que nos cercam, nos observam, são pessoas queridas que nos acompanham, são aquelas que procuram também, de certa forma, nossos irmãos, que em equívoco procuram, de certa maneira, criar embaraços dentro da nossa jornada. Mas sim, é possível. O Miramês nos traz esse esclarecimento, os espíritos também assim nos falam, e nós sabemos, todos nós que já estamos numa jornada, nos trabalhos do doutrina espírita, sabemos que não existe mais essa dificuldade de compreensão, de acreditar, principalmente quando ele fala das intuições, grandes obras que são trazidas, são inspirações, às vezes são visitas que são feitas aos locais, e ao retornar ele vem ainda com a mente fresca, com aquelas ideias, com os acontecimentos, e grandes romances vão sendo criados, escritos, não como psicografia, mas como inspiração. Então, sim, nos entregamos ao retorno à pátria espiritual toda noite, quando vamos adentrar no nosso sono reparador para o corpo da carne, dessa matéria densa, a qual nós necessitamos para interagir nesse ambiente. Então, sim, o espírito, é possível, sim, o espírito sem a matéria, e a matéria sem o espírito. Vamos caminhando pelas nossas reflexões. Vamos para a questão 27. Haveria, sim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Os espíritos já iniciam com a resposta, e aí nós já vamos construindo, uma expressão que se usa muito hoje em dia, né, para aqueles que estudam para concurso, são as criações dos mapas mentais. Logo no início dessa resposta, nós já vamos criando um mapa mental, já vamos traçando um entendimento daquilo que estamos tentando trazer para a reflexão, de criar conceitos. Nós estamos vendo que Kardec, a todo momento, ele, de certa forma, mais contundente, e ele vai avançando nos questionamentos dele. Ele, como pedagogo, começa com um questionamento mais simples e vai aprofundando. Então, quando ele pergunta se existem dois elementos do universo, a matéria e o espírito, de cara eles dizem sim, nós temos dois elementos, e o principal de todos está aqui, que é Deus.
Então, nós já temos uma pirâmide aí, vamos dizer assim. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que também nós já adentramos nesse tema. Trouxemos os primeiros conceitos sobre o fluido universal, que podemos entender que vamos dizer assim, que é como se fosse o hálito divino, é o criar, é tudo aquele que reveste, desse intermediário, desse fluido universal que originam-se todas as transformações seguintes da matéria. Ele é o início desse fluido que ele vai se transformando, se moldando e gerando todas as matérias subsequentes. Então, é preciso juntar a essa tríade o fluido universal, que é matéria, espírito e Deus, não juntar a Deus, mas o espírito e a matéria, que seria, no caso, o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseiro para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como um elemento material. E aí nós vamos, de certa maneira, quando estivermos caminhando a nossa conceituação e reflexões sobre a matéria, nós vamos ver a sutileza de certos elementos que vão sendo assim desenvolvidos. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito. Então existe o espírito, nós estamos revestidos, habitando esse nosso corpo, que é o espírito, e entre eles existe o fluido universal, e é o fluido vital também, que isso já é um desmembramento do fluido universal. Vamos entrando em mais uma reflexão e continuação do texto. De produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. E aí ele está falando sobre a força da gravidade, que de certa maneira mantém todo o universo. Ela não atua só aqui, vamos dizer assim, de uma forma bem simplista. A gravidade ela não atua só com relação ao nosso planeta, mas ela é uma força que atua em todo o cosmos. É ela que permite que todas as coisas estejam nos seus locais. E os físicos e os estudiosos dizem sim que existe uma força contrária. Nós fazemos uma força contrária à gravidade, mas só que ela é imperceptível para nós. Então, a gravidade faz esse trabalho junto do nosso corpo para nos mantermos aqui, né, presos no Sol, mas nós também, em sentido contrário, provocamos uma força, vamos dizer assim, ínfima de repulsão, mas existe e nós não a percebemos. Miramês, ele percebe exatamente essa parte porque ele vai bem com relação às respostas que os espíritos dão em certos momentos, quando ele é bem pontual, né? Matéria é matéria, espírito, com maiúsculo, né? Com maiúsculo. E espírito, e Deus é Deus. Porém, a matéria vem do espírito e o espírito vem de Deus. Quando nós colocamos o espírito com o E maiúsculo, é porque estamos falando do espírito, o espírito com as faculdades e aquele que dá inteligência, que intelectualiza a matéria. Então, aí é o espírito intelectualizado. Vamos adentrando para a questão 28. Eu espero que eu esteja sendo muito rápido e todos estejam tendo a compreensão. Aqui é exatamente o que eu iniciei falando para vocês. É interessante a gente sempre, quando estiver estudando o tema, a gente vai criando esse mapa mental, a gente vai, de certa maneira, rabiscando aquilo que nós estamos construindo. Ainda estamos na questão 27 e desenvolvendo-a.
Nesse caso, nós temos as duas forças que iniciamos a questão, né? A matéria, o espírito, o fluido universal que reveste os dois, e Deus no comando de tudo, que é essa trindade universal. Nós temos no lado esquerdo da tela, no canto inferior, a relação que nós fizemos através dessa figura, que é a matéria, e o espírito, essa outra força que interage entre os elementos do universo. Nós vamos adentrando para a questão 27A. Desculpe o exagero, eu ainda tentei mudar, mas acabou ficando dessa forma. Peço perdão pela... Eu não tive condição de passar para a Gabriel fazer uma revisão, então pode ser que tenha ficado um pouco meio tosco isso aí, mas tudo bem. Dá para compreender. A questão 27A, né? Seria esse o fluido que designamos pelo nome de eletricidade? E aí os espíritos respondem. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, como nós vamos fazendo essa caminhada e construindo esse pensamento, que a matéria e o fluido universal, ele vai sempre se transformando e dando origem a todas as outras combinações possíveis, de todas as criações que nós temos conhecimento e daquelas que nós não temos. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Miramês, ele nos traz que nas modificações da matéria, para que ela se expresse em natureza diferente, sendo no futuro o mesmo elemento primitivo, existe a mão divina, o divino laboratório dos movimentos e o milagre. Aparecem pela vontade do comando maior. Então, nós sabemos que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Todas as criações e todos os elementos são criados e comandados pelos seus prepostos, são os espíritos. Os espíritos que alguns chamam de espírito de luz, mas que nós já chamamos de os arquitetos celestiais. São arquitetos, são engenheiros cósmicos. Né? Nós usamos essas expressões, os referenciais dessas profissões que ainda existem aqui na Terra, porque nós não temos outras referências que possam trazer uma compreensão maior, ou que sirva de uma reflexão que possa capacitar o grande trabalho que é feito por esses espíritos. Então, nos cercamos desses elementos, no caso do engenheiro, do arquiteto, porque tem essa questão da criação, da construção, do desenho, Antônio domina isso muito bem, através das redes que ele cria, de interface, de ligações, de comunicações, de linguagens. Ele vai criando, e esse trabalho que ele faz também é uma arquitetura. Então, imaginemos uma arquitetura de rede, ou quando a gente entrega um projeto da nossa casa, ou seja lá o que for, de uma construção que nós o queremos, entregamos ao arquiteto e ele traz com aquele esboço. Então, essa é uma representação para aqueles trabalhadores dos universos que são os prepostos de Deus, porque nós sabemos que Deus atua tanto pela mão do homem aqui, quando há necessidade aqui na Terra, e que ele pratique os seus atos através dos seus governadores, dos seus prepostos, do qual nós temos o nosso Mestre Jesus Cristo como o nosso grande governador do orbe. Nós vamos adentrando mais uma questão, a 28. No caso, essa é a última questão que nós vamos encerrar esse capítulo do espírito e matéria. Já que o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? E aí nós começamos algo que a gente sempre vem voltando, é a dificuldade da linguagem que os espíritos se cercam, ou da falta desses elementos da nossa linguagem. E quando da nossa linguagem, a gente sabe que foi, de certa forma, respondida na França, no século XVIII, XIX, mas que ela permanece até hoje. Esse é um dos grandes problemas da humanidade, essa questão exatamente da compreensão, do diálogo, de se fazer entender. E os espíritos sentem essa dificuldade porque faltam
palavras e devido à pobreza da nossa linguagem e dos idiomas, para que eles possam se expressar de uma forma que nós entendemos, né? Eles sim entendem da forma como eles gostariam de colocar, mas eles têm que se reduzir para a nossa linguagem para que nós possamos entender. E eles respondem essa questão de Kardec, né, se poderia ser matéria inerte ou inteligente, que ele diz, olha, as palavras poucos importam. Cabe a vocês formular a vossa linguagem de maneira a se entenderem. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entender sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. E aí a gente já sabe que são esses sentidos que são os nossos sentidos sensoriais. Então, aquilo que nós não percebemos pela visão, paladar, olfato, tato, fica, de certa maneira, incompreensível. Nós não temos parâmetros para julgar ou interagir com aquilo que estamos, naquele momento, sendo colocados, né, diante deles, ou diante dessas sensações que não percebemos ainda com esses assim, pobres ou parcos sentidos sensoriais que nós temos. Um fato patente domina todas as hipóteses, né? Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Quer elas tenham ou não uma fonte comum e os necessários pontos de contato. Que a inteligência tem existência própria, ou seja, uma propriedade, um efeito, quer seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. Ignoramos. Elas se nos revelam distintas, razão porque as admitimos, formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos especiais. É essa inteligência suprema que chamamos de Deus. Então, Kardec ele vem refletir, exatamente trazer com relação a essa força, essa inteligência que emana do nosso Pai, que ela, como já falei, através de seus arquitetos, que vem construindo exatamente essas emanações. Quando se fala da matéria inerte ou não, nós sabemos que a matéria ela pode ser densa, como o senhor Inácio trouxe muita questão das mesas girantes, que a matéria é densa, ela não tem inteligência. Mas sim, ela pode ser, de certa maneira, espiritualizada, vamos dizer assim, com o revestimento desses fluidos e, através daqueles nossos irmãos espirituais que têm a capacidade de, ao dar vida àquele objeto, manipulá-lo. E aí é a primeira quebra, né, de conceitos, de paradigmas que nós tivemos ontem. Ficamos um pouco chocados com aquilo. Mas sim, é possível. Os espíritos estão a todo tempo nos explicando, e São Luís ontem nos explicou exatamente essas questões. E quando Kardec nos traz aqui que existe uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, e que se distingue delas por atributos ou qualidades especiais, né, é assim que a inteligência se manifesta. E sim, a questão de Kardec está querendo trazer sobre essas duas matérias, matéria inerte e matéria inteligente, a matéria bruta e a matéria, o espírito inteligente, ele vem fechar exatamente com essas considerações que ele nos traz. Miramês, ele finaliza, de certa maneira, a compreensão dessa questão quando ele diz: existe algo divino dentro da matéria e outro tanto vibrando no espírito, que por enquanto desconhecemos. Até agora, os grandes benfeitores, pelo menos é o que ouvimos dele, Deus é um segredo absoluto. Não podemos decifrá-lo por faltar em nós as qualidades de um Deus com letra minúscula, porque nós somos um Deus inferiores ao nosso Pai, porque só existe um Deus, e é o nosso Deus, Deus Pai com D maiúsculo, de Deus de divindade, o Deus eterno, que só Ele é eterno. A única coisa que é eterna é Deus, porque nós não sabemos quando foi que Ele foi gerado. E Ele sempre existiu. Todas as outras coisas emanam de Deus, emanam do nosso Pai, que é o Criador de todas elas. Eu espero que não tenha corrido muito, a minha intenção não foi essa,
de finalizar esse capítulo. Espero que tenha sido compreensível as colocações. Vão colocando as dúvidas de vocês. Antônio está fazendo as anotações dele e ele vai ter uma liberdade para falar sobre essas questões. E nós vamos avançando agora para a questão 29. A questão 29, nós já estamos entrando no outro, vamos dizer assim, no outro item, né, que é a propriedade da matéria. Propriedades da matéria. E aí nós já começamos, eu já falei algumas vezes aqui, nós já falamos algumas vezes aqui a respeito sobre a ponderabilidade, né? A ponderabilidade é um atributo, ou seja, é uma qualidade essencial da matéria. E aí, aquilo que é ponderável é aquilo que a gente pode pesar, medir, sentir, né, através dos nossos sentidos. E quando falamos de ponderável, é exatamente aquilo que a gente pode definir, né, pode manusear. Então ele pergunta, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Aí os espíritos respondem, da matéria como a entender, sim, né, que essa matéria é densa, mas não da matéria considerada fluido universal, que a gente sabe que ela é aquela matéria quintessenciada, é aquela que é mais sutil, né, como ele está mesmo falando, a matéria etérea e sutil, que forma esse fluido, é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, como nós vimos nas questões anteriores, o fluido universal, ele gera, através das suas transformações, todos os outros elementos. Né? E quando ele diz sim, não, vocês não têm condição de perceber pelos seus sentidos, vocês percebem só essa matéria densa, matéria é tudo isso que nos cerca, onde cada um esteja, seja em que local esteja, cadeira que estiver sentada, enfim, tudo que é perceptível pelos nossos sentidos, é essa matéria que ele nos fala. Os outros que nós não percebemos, por exemplo, estamos respirando, mas não estamos vendo o ar entrar, nós não estamos percebendo o ar pelos nossos sentidos. Então, sim, ele é uma matéria quintessencial, vamos dizer assim, etérea, sutil, que a gente não percebe. E no caso Kardec, ele traz mais um esclarecimento. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos, não há peso. Do mesmo modo que não há alto nem baixo. E aí, quando não há peso, a gente sabe que aqui na Terra são feitos alguns experimentos, principalmente com... existem algumas reportagens que já passaram a respeito daqueles aviões que fazem altitudes elevadíssimas e fazem aqueles mergulhos. Então, na questão do mergulho, se tira a gravidade daquele ambiente e o pessoal fica meio que flutuando. Como nós sabemos que ao adentrar o espaço, assim, não se consegue ter essa força da gravidade segurar os astronautas. Por isso que eles ficam lá levitando. E Miramês nos traz, a matéria é filha dos fluidos imponderáveis. Nada vive sem Deus. Não existe liberdade total diante do Criador. Ele foi, é e será sempre o nosso motivo de viver. Bom, meus irmãos, eu espero que eu tenha trazido a reflexão dessa questão com relação à ponderabilidade, né, a origem da matéria, a matéria densa como nós conhecemos, a matéria sutil, que é aquela que nós não percebemos, a força que a gravidade faz, né, e principalmente quando Kardec diz que a gravidade é a propriedade relativa, ela não é absoluta, como nós sabemos disso, através de experimentos científicos e da realidade das ciências. A questão 30, a matéria é formada de um só ou de vários elementos. E aí os espíritos começam as reflexões. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. A gravidade é uma propriedade relativa fora da esfera
de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Acho que no caso, eu acabei repetindo. No caso, temos só a resposta dos espíritos. Mas, de certa maneira, ela se adequa também. Nós temos agora a resposta do nosso irmão Miramês, e ele vem nos trazer a seguinte reflexão. A transformação da matéria é um milagre. Fenômeno esse ainda por desvendar. Os agentes deste acontecimento são espíritos que aprenderam a amar estudando o amor como uma ciência do mais alto valor espiritual. E ele pede para vamos nos dar as mãos, inteligências presas na carne e livres em espírito, para que a escola do amor cresça em todos os rumos e estimule o coração a viver essa virtude incomparável. Ou seja, nós sabemos que a matéria, ela é uma evolução e uma transformação de vários elementos, sejam pela força da atração, da repulsão, né, do choque entre matéria e antimatéria, que é assim que foi criado o universo. Desse choque existem as explosões. Nós sabemos também que algumas fórmulas que foram elaboradas no início por Einstein, que foram modificadas depois, devido exatamente a existir a antimatéria, que são, vamos dizer assim, o oposto da matéria, e é a matéria com os seus, com a inversão, vamos dizer assim, das suas cargas, não é? Antônio vai adentrar melhor no momento adequado, eu não quero me aprofundar para não acabar atrapalhando. Mas é importante a gente saber que ela vem de um elemento primitivo, e os corpos que a gente considera simples são verdadeiros elementos, mas transformados da matéria primitiva, que é o fluido universal. E através do fluido universal, todos os outros elementos que vão sendo criados vão sendo expandidos desse único elemento. Quem tem uma obra muito interessante também, é Sebastião Camargo, não sei não sabe, que ele fala com muita propriedade sobre essas questões, e principalmente ele comenta essas questões, ele traz no livro dele essas questões 31, 32, 33, ele vai até a 34, aprofundando exatamente nessa questão dos elementais, das criações. Aí já é para um aprofundamento um pouco mais na frente. E a questão 31, de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. A matéria primitiva começa a entrar em mutações quando sai do sopro divino. Então, aqui ele já nos diz, né, Miramês, ele já nos coloca que a transformação já inicia quando ele sai da fonte criadora. Em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una entra em variações, atendendo à vista e embelezando o universo. A lei das mutações opera em tudo e em todos. A própria ciência já conhece essa verdade, pelo átomo com os seus elétrons. A matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico, que se chama vibração. E aí nós já vemos um outro elemento, que é a vibração, que interfere nessa mutação da matéria, do fluido universal, dentro da sua criação, além dos elementos, como os espíritos falam, né, que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união entre vários elementos que transformam em um terceiro, um quarto, e assim por seguinte. As matérias vão se agregando, se juntando para formar outros e assim sucessivamente. E é sempre um processo de criação infinito, tanto do universo, e aí quando nós falamos do universo, nós estamos falando do universo, criação do universo, planetas, do cosmos, como também o universo interior, da criação dos nossos corpos e dos universos que existem a todo momento sendo gerados dentro de nós. Vamos para a questão 32.
de acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Os espíritos respondem, sim, certamente, e que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. E aí nós acrescentamos um outro elemento para isso, que é exatamente os órgãos que são destinados. Ora, se eu tenho fluido universal, se eu sei que esse fluido universal, todos os outros elementos são variações de agregações de outros elementos que vão sendo criados e gerados. Então, quer dizer que tudo isso ainda tem uma outra questão, que é, além de todas as modificações, de todos os elementos que nós já conhecemos aqui, quer dizer que, de acordo com o órgão, e com o órgão, quando eu falo, é o ser que vai adentrar nos seus sentidos aquelas moléculas ou matérias que são criadas. E aí nós estamos, as matérias, como dizemos, de uma forma abrangente, então estamos falando de alimentos, de sons, de cores, como se fala aqui, de odores, né, qualidades venenosas ou salutares dos corpos. Então, envolve tudo isso. Então, quer dizer que, além disso, além de todo esse processo, ainda tem uma distinção, que é a distinção daquele que vai receber essas informações. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Uns veem azul, o que outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo. Kardec nos trouxe mais esse elemento. E Miramês nos traz, a energia não tem forma determinada. Como ele fala, a energia é exatamente a divina do fluido universal, a não ser na sua profundidade que desconhecemos. Ela é orientada por altas inteligências e vai baixando as vibrações. Nessa descida, vai tomando formas que garantem os valores da sua expressão. A sua natureza surge pela vibração, que congrega valores na obediência da lei de atração, formando em um campo de força na gama das suas combinações elementares. É aí que fornece suas propriedades aos sentidos apropriados dos homens, como, por exemplo, o paladar, os perfumes e os coloridos que tanto nos agradam. E a gente já tem aí uma primeira reflexão com relação exatamente assim, das alergias, né, aqueles que são alérgicos, o que para um desencadeia um processo alérgico, os outros comem normalmente aquele, sei lá, um alimento qualquer e não tem nenhuma reação. Sebastião Camargo, ele fala muito bem que isso, nós podemos fazer um exercício mental para, de certa maneira, curar essas alergias, né? Ele tem vários vídeos falando a respeito disso. E isso é um exercício que nós fazemos, isso é uma deficiência no sentido, vamos dizer assim, de mente e espírito que nós trazemos, arraigados ainda, e por essa vibração, que muitas vezes nós não compreendemos, nós colocamos naquele elemento o veneno quando não seria o veneno, né? Seria algo salutar. E nós, de certa maneira, ao colocarmos dentro do nosso corpo, provocam reações que podem até tirar a nossa vida, dependendo da quantidade e de que matéria, de que objeto esteja adentrando no nosso corpo físico. Nós já temos bastante elementos para reflexão e, como eu disse, eu gostaria muito de... Nós temos questão 32, 33, 34, 34A. Nós já estamos com 8h40. Vamos ver mais uma questão. A questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, aí eu trouxe a relação, né, na tabela periódica dos elementos. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, né, que quando chamava esqueci agora. O carbono e todos os corpos que consideramos simples não é o nitrogênio. O azoto é o nitrogênio hoje em dia. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o
carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Com essa pequena relação que eu fiz aí a respeito desses elementos químicos aí, já nos dá essa percepção, nos permite fazer essa reflexão, que é exatamente a agregação, né, do oxigênio, H2O, água, ou hidrogênio, né, nós vemos a massa dele, H1, né, e assim vai. São exatamente essas composições por atrações que vão criando outros elementos, outras substâncias, outras matérias. Na impossibilidade que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Miramês nos traz: se queremos entender a força de Deus e o movimento dela oriundo, que dá todas as características às moléculas primitivas, voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Sem ela, dificilmente entenderemos os nossos deveres para que possamos cooperar, mesmo dentro dos nossos limitados recursos. Vamos para a questão 33A. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Os espíritos respondem: essa opinião é exata, falta somente acrescentar, e segundo a disposição das moléculas como vês. Por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. E aí, meus irmãos, é importante que a gente não se preocupe muito com todos esses conceitos, todos esses elementos. O importante dessas questões que nós estamos trazendo, entender o espírito, matéria, a propriedade da matéria, é exatamente com relação a essa transformação. Ela vem de um único elemento, que é o fluido universal, e ela vai se transformando, ela vai se modificando, vai se agregando, vai se formando outros elementos, em certo viés, matéria mais densa, que nossos sentidos conseguem percebê-la. Em outros momentos, matérias mais sutis, que os nossos sentidos não conseguem perceber. Sabemos que tem a interferência daquele que está sendo direcionado para a percepção dessa matéria. Por quê? Porque tem a questão da vibração, da nossa vibração, nosso estado vibracional. Então, quando essa matéria é transformada, chega ao nosso encontro, e nós estamos, de certa forma, desarmonizados, a nossa vibração não condiz com a necessária harmonia para adentrarmos aquela matéria com os benefícios que elas nos poderiam trazer, nós, de certa maneira, provocamos uma reação contrária. Então, isso é que é importante de ser percebido nessas explanações que nós estamos fazendo. Eu não espero não ter sido muito rápido, mas é porque a nossa preocupação não era fazer um estudo científico de aprofundarmos no último elemento de tudo isso que está sendo trazido. É que fique na nossa mente esse primeiro esboço sobre essas questões. Aqueles que querem se aprofundar, agreguem outros elementos de conhecimento, não é? A física, a química, e outros elementos necessários para que se aprofunde o tema. Temos outras obras mais aprofundadas, Sebastião Carmalé, uma boa leitura, e temos outros também, através de indicação que o Senhor pode nos passar, para a aprofundação o aprofundamento desse item. Né? Vamos para a questão 34. As moléculas têm forma determinada, aí cada um queria saber se elas têm forma. Né? Essa é uma composição da molécula da glicose, ela é formada dessa forma. Os espíritos respondem: certamente as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. E Miramês coloca: Deus, pelo seu atributo divino, né, a sua qualidade divina, a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver, para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. Miramês. E aí não seria diferente, né? Não seria diferente a gente adentrar isso, porque nós não estamos preparados para adentrar em certos conhecimentos e nós não saberíamos, em certos momentos, nem o que fazer com ele. E aquele que, principalmente na humanidade, que tem sempre essa questão desses países bélicos, que estão sempre querendo tudo que aparece de novo, como é que a gente pode criar uma arma para destruir fulano e ciclano?
Então, assim, Deus sabe o momento certo de disponibilizar essas tecnologias e essas novas ciências. Sim, existem formas, elas são diferenciadas, mas nós não temos ainda elementos, nem existem equipamentos que possam nos permitir perceber, né, e, de certa maneira, verificar essas formas. E a questão 34A. Essa forma é constante ou é variável? Os espíritos respondem, constante para as moléculas elementares primitivas. Quer dizer, as fluido universal inicial, né, constante, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula ainda está longe da molécula elementar, ou seja, do fluido universal. Como eu trouxe esse fechamento, o importante é termos essa reflexão. E Miramês nos traz. No sentido determinado dessa partícula, pelos homens descoberta e batizada como molécula, a sua forma é transitória. O elemento primitivo, que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada imutável, por ser uma energia pulsante, como elemento além da luz, como sendo a fonte desta. Então, o que é que ele vem nos dizer? Ela é variável, ela é constante. É constante quando? Quando ela sai do nosso Pai. É o halo divino, é o momento da criação. Ela é invariável e constante. Começou as transformações, ela vai variando sempre. Sempre variando. Sempre variando, sempre modificando. Essas eram as colocações que eu trouxe para hoje. Eu espero que não tenha sido muito rápido, porque, como eu disse, a gente tinha que pegar e falar dessas questões da propriedade da matéria sem esse aprofundamento de quebrarmos as questões e talvez ficasse uma coisa incompreensível, para só vermos do próximo sábado. Então, foi bom que nós já fechamos esse pacote, né? E eu devolvo a palavra, nós temos um tempinho a mais aí, podemos passar um pouco a mais do tempo regulamentar para as colocações do nosso irmão Antônio, para que ele possa nos auxiliar na noite de hoje. Agradeço demais a paciência de vocês, espero que não tenha feito uma narração de corrida de cavalo para vocês, sendo rápido demais nas colocações. Para você, Toninho. Ô, meus irmãos, agora aqui no finalzinho deu um problema aqui no meu celular, que reiniciou, e eu vou ficar sem imagem, ok? Primeiramente, aqui dizendo que eu não acredito dessa falta de combinação que o senhor Inácio veio aqui dizer para todo mundo, só avisando que não combinamos os assuntos de ontem com os de hoje. Não acredito, senhor Inácio. Eu acredito até que Marco Melo ele não soubesse, mas você combinou com a espiritualidade da casa. Eu tenho a certeza que você fez essa combinação. Agora, nem eu, nem Marco Melo, ninguém soubemos disso aí. Então, enfim. Pronto. Só o senhor Inácio estava sabendo. Exatamente. Só o senhor Inácio é que estava dentro dessa combinação. Mas tudo bem, porque uma coisa veio completar a outra, né? Perfeito. Então, mas porque cada questão dessas dá para fazer uma reflexão bastante profunda. Então, eu vou ficar só aqui numa ou noutra questão. E mais ainda que, como sempre, Marco Melo vem acompanhado de Miramês. Ora, Marco Melo já é bom. Acompanhado de Miramês, aí o negócio complica. O que é que eu posso dizer mais? Bom, aqui na questão número 26, uma reflexãozinha, vou tentar ser breve, que seria o seguinte: a concepção do espírito sem a matéria. Assim, realmente, nós sabemos que toda a matéria que nós conhecemos, né, e ela vem de uma força criadora. Nós mesmos, e Jesus nos traduz isso, nós somos deuses, numa proporção ínfima, criacional. Nós somos. Então, nós temos algumas criações que não passam de modificações das próprias matérias existentes, mas tudo parte do pensamento. Então, o pensamento, ele existe, ele é uma força, como é que eu poderia, por exemplo, dar um exemplo prático?
Beleza. O homem criou o computador. Eu falo nisso porque faz parte da minha atividade diária. E no computador eu tenho uma parte física, que nós chamamos de hardware, e tenho uma parte lógica, que nós chamamos de software. Ora, a software em si já é uma criação do nosso pensamento. É uma interface que o nosso pensamento criou, até que chama-se uma linguagem, né? Que nós instruímos a máquina para fazer determinadas funções. Tá? Então, nosso pensamento, ele é, digamos, materializado através daquela linguagem, e a linguagem, ela é assimilada por aquela máquina que vai rodar aquelas instruções e vai produzir coisas variadas, ou resultados variados. Então, hoje nós tratamos como software, na sua escala mais evoluída, digamos, hoje nós chamamos de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela já é capaz por si só de realizar sem intervenção humana, realizar várias rotinas, realizar até, digamos que, elementos físicos, através das próprias interfaces de saída, certo? Pode ser uma folha escrita, pode ser um objeto criado por uma impressora tridimensional, como pode ser força, enfim, tem várias formas de saída. Nós temos as formas de entrada e temos as formas de saída. Nós chamamos a isso, né? É isso aí, a materialização do pensamento. Ora, o próprio hardware, ele já pode ser virtualizado também. Nós conseguimos hoje, a nossa geração, né, a geração dos nossos cientistas, conseguiram, dentro do hardware, dentro da matéria, digamos assim, já conseguiram extrapolar os limites dela e criaram, digamos que, hardwares virtualizados, que são pacotes, são contentores de programações. Entenderam? Então, assim, isso é realmente uma viagem interessante, porque se nós, que somos insignificantes e somos ignorantes ainda, a gente já consegue, a partir de nós, fazer criações de alguma forma avançadas, claro, para o nosso nível, então imagina todas essas criações que ocorreram e que nos permitiram a vida, esta vida espiritual, essa vida física, essa vida mental. Então, assim, é interessante a gente ver que hoje a virtualização faz parte da nossa vida. O que nós estamos aqui fazendo, nós estamos nos comunicando através desta ferramenta que é uma virtualização. Alguém pensou, alguém trabalhou e ela está aí. Ela está aí nos unindo e nós estamos nos comunicando através desses impulsos elétricos que levam, vamos lá, as nossas imagens, a nossa voz, o nosso pensamento até a casa de cada um de nós. Então, é interessante a gente só dar uma pincelada aqui. Então, é possível nós concebermos o espírito sem a matéria? Isso é uma pergunta. Eu consigo entender. Entendeu? Eu consigo ver. Pronto. Então, assim, até no particular, não é? De uma ordem que o nosso cérebro iria para a nossa mão realizar. Bom, então, vamos lá. Aqui a questão Deus, espírito, fluido em matéria, eu acho que ficou bem compreendida, tá certo? Não vou entrar aqui. A eletricidade, na questão 28, questão 28, não, na questão 27, aliás, pergunta se esse fluido seria a eletricidade. Pronto. Na verdade,
segundo o que Kardec, ou segundo o que os espíritos apresentam, ela a própria eletricidade é uma derivação do fluido, entendeu? E a eletricidade, ela é uma força, tá? Material, ela é uma força. Ela é uma força agregadora, já que ela é construtora e edificadora. Ela é uma força motriz e vital, porque ela promove exatamente essa animação, não é? Digamos, essa animação da matéria, não é? De uma forma inicial como combustível e de uma forma mais avançada com essência da própria continuidade ou da própria infinitude. E também é uma força que permite as comunicações intercriacionais, entendeu? Então, ela é como se fosse um elemento agregador do estado da matéria onde nós nos encontramos. Assim, mais uma reflexão para nós pensarmos e podermos ir atrás daqueles que tiverem curiosidade, porque, conforme Marco Melo disse, não é nossa intenção entrar assim, profundamente, é mais para entender como é que o universo funciona, de uma forma geral. Na questão 28, ele vem aqui reforçar a matéria inerte ou matéria inteligente. Bom, é interessante, porque nenhuma matéria, digamos, nós compreendemos a matéria como uma matéria inerte, só que ela não é inerte. Toda a matéria, ela tem campos de forças, vamos lá, unificando. Então, aquilo que nós chamamos de inerte, digamos assim, uma rocha é inerte, do ponto de vista simples, sim, do nosso entendimento. Mas só que no interior existe toda uma inércia, existe toda uma vitalidade, digamos assim, de forças, de campos de forças que mantém aquela estrutura atômica, subatômica, infratômica, sei lá, em ebulição. Então, nada existe, se existe a matéria e ela está liberada, ela está liberada, digamos assim, né? Ela está organizada, existe sim falta de inércia, aliás, existe uma inércia nela, existe movimento, existe forças, existe, digamos assim, o início de uma vida, tá? E temos a matéria animada, né? A matéria animada, que é o que ele chama de matéria inteligente, em si só, ela é força energética, tá? Ela não precisa de nada além do que ela é, tá? Aquilo que ela, como é que eu vou explicar isso aí? Não precisa de nada além do que ela é. É porque ela é a expressão da própria criação, entendeu? Isto é, não tem forma, não tem limite e não é possível determinar o volume, certo? Digamos assim, de uma forma bem estrita, tá, ok? Então, da matéria animada, nós temos a matéria mineral, vegetal e animal. Toda ela é animada. Então, tem aqui o contrassenso, tá? Pronto. Mas, pelo que nós compreendemos, e é melhor ficarmos por isso, para nós não ficarmos muito confusos, ele vem aqui dizer, né, que agora me perdi, é 28, né? Que ele fala da matéria inerte. Pronto, ele vem aqui dizer que é melhor nós aceitarmos por agora do jeito que as coisas estão, matéria inteligente e matéria inerte. Aí também deixamos o seguinte, porque existe uma tal de uma mônada, que a gente tem que saber que existe. O que é isso aí? É uma molécula, digamos que é uma molécula consciencial. Aí, quem nos traz isso aí, né, nos diz que é exatamente uma expressão, a nossa menor expressão íntima, digamos assim, desde que fomos criados, e até onde a gente pode entender, então nós podemos acompanhar, seria uma célula espiritual dotada de uma consciência. Ok? Pronto. Quanto à questão, vamos ver se eu consigo aqui fazer aqui uma
quanto à questão da ponderabilidade, se pergunta qual o peso, volumetria e força que tem um pensamento, ou tem o nosso pensamento, ou tem o nosso espírito. Ele tem isso aí, e das obras dele também existe, é possível também ponderar as obras dele. Bom, sabendo que nós produzimos obras mentais, são os pensamentos, são as energéticas, aquelas que determinam doação, por exemplo, da nossa força vital, né? E temos as materiais, são aquelas que nós construímos e que todo mundo vê, entendeu? É possível medir isso aí? Olha, eu acredito que tudo é possível medir, certo? Só que não com a nossa instrumentalidade física, tá? Então, assim, nós sabemos que todas as informações hoje que existem no mundo, elas estão, digamos, transformadas em dados esses que são, digamos, de alguma forma voláteis para o nosso entendimento, mas que ocupam espaço, né? Então, ocupam um volume, né? Então, assim, até onde nós entendemos, as coisas começaram a mudar nesse nosso entendimento, né, atual, em relação ao século XVIII, ao século XIX e ao século precedente. Então, assim, cara, a gente já está dando passos interessantes no sentido da abstração, né? A própria física quântica, ela é um exemplo dessa abstração da mente, que, entendendo as regras gerais em que funciona de alguma forma, e ainda em sentido estrito, o universo, consegue, não é? No abstrato, consegue aplicar essas regras e ver que funciona, não é? De uma forma, digamos, intelectiva, não é? Nessas questões da infra-existenciais, ou melhor, infra-materiais. Não é? Estamos falando em dimensões quânticas que nós nem isso conseguimos ponderar ainda direito, não é? Pronto. Mas que, de alguma forma, eu acredito que tem como ponderar, porque é aquela história, se é aplicável ao macro-universo, também é aplicável ao micro-universo. Quer dizer, aí vamos ver quais são, na atualidade, as escalas que nós entendemos e as quais conseguimos medir. E nós só conseguimos ainda medir as escalas que nós chamamos materializadas, né? Então, mas acredito que, como força espiritual que somos, nós temos uma força, e essa força deverá poder ser, quando formos capazes disso, também poderá ser ponderada. Antônio está meio doido, né? Então não, eu estou só pensando, né? Agora vamos à questão 30. Eu vou já me calar, pessoal. Só um minutinho. Aí ele diz aqui, a questão 30, a matéria é formada de um só ou de vários elementos. De um só elemento primitivo. É interessante, aqui teve um companheiro, tem um companheiro meu aqui, que eu não consigo ver, que disse o seguinte: a matéria é formada de um só elemento primitivo. Somente assim, tudo que existe é relacionado e interrelacionado. Então, assim, é interessante passar, porque exatamente pensando nisso aqui, eu não sei se você sabe, ou se acredito que saiba, assim, um pouco mais do que eu e um pouco menos do que eu gostaria. Mas, digamos assim, faz sentido, né? Que realmente as coisas essa lei geral do universo que interliga todas as coisas, que faz com que tudo tenha a ver com alguma coisa precedente ou antecedente, né? Tem a ver com isso, quer dizer, assim, logicamente a gente vê. Então, se tudo é derivado de um fluido que por força, sei lá, como é que ele diz, por uma força, por uma qualificação e por uma vontade, ele é modificado, então tudo faz sentido que a partir daí
tudo tem uma engenharia de construção e tem uma engenharia reversa, né? Salvaguardando todas as interligações e proporções. Eu achei isso fantástico, assim, e, cara, faz tudo sentido, tudo vem de tudo e tudo está em tudo. Basicamente é essa lógica de português que eu estou aqui compartilhando com vocês, assim, de uma forma simples, teria que pensar, mas eu acredito que faz muito sentido, né? E eu acho que eu vou ficar por aqui, porque realmente tem tanta coisa para a gente ver dentro de cada questão dessas, mas eu também gostaria de que outras pessoas pudessem falar um pouquinho e me desculpem esta perturbação minha dessas viagens, mas é isso mesmo. Então vou devolver a palavra para o nosso irmão Gabriel. Glória a Deus, pode comentar, meu irmão. Antônio, muito boas suas colocações, inclusive eu vou ser breve, até porque também o seu Inácio vai fazer as colocações dele também, mas eu gostei bastante do que você colocou, e o que eu vou colocar realmente ressalta esse último pensamento que você desenvolveu aí, seria a teoria do tudo, né? Quer dizer, a classe científica mundial já defende essa teoria do tudo, ou seja, nesse sentido, importa destacar que as pesquisas científicas atuais caminham para a unificação do micro e do macrocosmo, através da... Deixa eu ver... através da chamada teoria do tudo. Tudo está em tudo, ou teoria da grande unificação, que visa resumir em um único conjunto de equações a origem, a natureza do cosmos, assim como as forças contidas nele. Esclarece, tá certo, a respeito do inglês Robert Mateu, físico matemático, pesquisador e repórter científico. Diz ele: essa união consiste em provar na prática o que os cálculos já revelavam, a existência de uma matéria primordial encontrada tanto no universo quanto no átomo. A teoria de tudo representa na atualidade a busca pelo santo grau da física teórica, situação que ainda provoca frustrações, como aconteceu com Albert Einstein, o qual, a despeito da mente privilegiada que possuía, passou os 30 anos finais de sua reencarnação na tentativa de combinar a teoria quântica com as forças que atuam no universo. Há muito investimento de tudo, acreditando que no futuro, não tão remoto, será possível identificar de forma concreta esse elemento fundamental, tendo em vista que o macro e o microcosmo apresentam profunda semelhança entre si e que reagem sobre o outro. Isto está comprovado pela ciência. Seria isso aí, Antônio, o que eu coloquei, batendo com que realmente com a tua explicação, que eu achei muito importante isso que você definiu aí, né? Até porque a doutrina espírita, ela diz que nós temos duas asas, né? A asa do amor e a asa do conhecimento. Com essas duas asas, nós vamos galgar a sermos espíritos perfeitos, a atingir a perfeição, né? Eu passo a palavra para você, Gabriel. Obrigado, Senhor de Deus, pelas suas colaborações. E mais algum irmão quiser colaborar, seu Inácio, ou mais algum outro irmão, deixamos em aberto. Eu quero colaborar e eu vou tentar ser breve, mas eu não posso deixar passar porque essa temática, ela precisa que a gente volte a nossa atenção para ela. Como eu coloquei no comentário, nós falamos no livro dos médios, nós falamos sobre fluidos e etc. e tal. E aqui a gente está vendo exatamente isso aí, e esse é o ponto que a gente vai ter que voltar a nossa atenção com relação ao fluido universal. O que João de Deus colocou agora, exatamente, a questão do todo. Então, vejam só, os pormenores que me chamou a atenção. Na pergunta 27, os Espíritos dizem que existem dois elementos, matéria e espírito.
Deus a gente deixa lá no lugar dele, né? Mas aqui existe matéria e espírito. E aí ele diz, mas ao elemento material se tem que juntar no fluido universal. Espera aí. São dois elementos? Espírito e matéria? Então, nesse caso, o fluido universal é matéria, porque não é espírito. Não só são dois? Então, o fluido universal é matéria. E aí a gente vai ver que lá no finalzinho ele diz matéria mais perfeita e mais sutil. Eu estou chamando a atenção para isso, porque o que a gente está vendo aqui é a discriminação do nosso perispírito. E aí a gente vai ver, ainda nessa resposta da questão 27, que ele diz: entre o espírito e a matéria, propriamente dita, poder mais grosseira, para que o espírito possa exercer sua ação sobre ela, sobre a matéria. Ele diz que esse fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria, que é fluido, como a matéria é matéria, e o ponto que eu chamo a atenção, que esse fluido é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com a matéria, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conhecemos uma parte mínima. Então, aqui está sendo dito para nós que, além do espírito da matéria, existe o fluido universal, que é o intermediário entre a matéria e o espírito. E que esse fluido, sob nosso controle, promove inumeráveis coisas, de acordo com nossa vontade. Vai mais além, e na pergunta 29 ele diz que o fluido universal não é ponderável. E aí eu chamo a atenção de vocês para a pergunta número 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? E os espíritos responderam: ele, o fluido vital, tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então, a gente está vendo aqui que o nosso perispírito é o fluido vital. Posso estar enganado, mas se ele está dizendo que existe espírito e matéria, e que é necessário associar-se à matéria o fluido universal, e ele diz aqui que o princípio vital reside, é o que a gente chama, no fluido universal. Se ele está respondendo à questão 65, dizendo que o fluido universal, que a fonte da vitalidade é o fluido universal, nosso perispírito é o fluido universal. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque quando a gente doa o nosso fluido, e entra naquela questão das mesas, que o espírito coloca o fluido na mesa, ele realmente está dando fluido vital. Vida, fluido de vida. E aí a gente... matéria inteligente. Então, eu chamo essa atenção porque a gente não pode deixar passar a importância que é o nosso conhecimento, e Kardec já diz, que está no perispírito, o resultado, a fonte de inumeráveis problemas. Se a gente conhecer o nosso perispírito, a gente pode resolver muita coisa. Então, nessa situação, a gente tem que parar e prestar atenção ao que nós estamos manipulando entre o espírito e a matéria. Era isso. Obrigado. Obrigado, Antônio vai querer. Eu gostaria de fazer aqui uma observação adicional, que é o seguinte. Eu entendo, assim, que o fluido universal, ele, inclusivamente, eu acho que ele tem várias variações, certo? Uma delas são as variações energéticas
que nós falamos atrás, quando nós nos expusemos, que é exatamente, digamos, as energias, a energia vital faz parte de um quadro de energias que já são derivadas desse fluido universal, tá? Eu não posso afirmar que o nosso perispírito seja fluido. Só um minutinho só um minutinho aqui. Pronto, beleza. Eu não posso afirmar, nem compreendo assim, que o nosso fluido seja diretamente fluido universal em bruto, certo? Seria uma variação, no meu entendimento, desse fluido universal já, tá ok? Então, entendendo que nós todos estamos mergulhados, nós todos, os universos, digamos nós e os universos, estamos mergulhados nesse fluido, que é o fluido universal, não é? Então, vamos lá, tem variações de energéticas, digamos, nesse fluido mais sutis, tá? E essas variações sutis dão, por exemplo, dão umas diversas categorias energéticas que nós conhecemos e aquelas que nós não conhecemos ainda, certo? Veja bem, existe a nossa força, digamos, a nossa energia, digamos, que a nossa energia intelectiva, né, digamos, a nossa espiritual, a nossa energia espiritual, nesse momento, ela precisa estar revestida ou estar protegida pelas condições até do próprio ambiente onde nós estamos, não é? E até pela nossa evolução, ela precisa de estar contida nesse invólucro, que é mais do que uma pele, tá certo? Que ele tem toda uma estrutura ainda complexa que eu ainda não entendo, tá certo? Mas ela tem que estar contida para que possa fazer a interface, ou possa se comunicar, ou possa exercer sua atividade criacional e de aprendizado em relação ao mundo material onde nós nos encontramos. Então, assim, eu acho que seria mais ou menos isso, seria um contentor, digamos, que a natureza, que as leis universais, elas nos disponibilizam para a adequação e proteção do nosso espírito em função do meio onde ele vai estar inserido, onde ele vai realizar o seu aprendizado e onde vai poder exercer as suas atividades. Então, assim, eu acho que seria por aí, tá? Quanto à questão da ponderabilidade, eu também, na minha exposição à parte, dizer assim, nós temos que entender que tudo é relativo, tá? Então, o que é imponderável hoje, amanhã pode não ser. O que é imponderável para os meus sentidos hoje, amanhã pode não ser, né? Então, assim, a gente tem até exemplos na própria mediunidade, assim, o que é imponderável para os meus olhos hoje, tá certo? Que é uma das fontes dos meus sentidos, é a realidade espiritual, mas para alguns de nós, não é, que conseguem já ter esse instrumento afinado, é uma realidade. Então, a vista já consegue, a própria vista física, ou vista espiritual, em conjunto com a vista física, já consegue determinar a forma, pelo menos, dessas entidades. E não me admiraria se daqui a pouco a gente também não puder quantificar seu volume e seu peso. Porque se nós existimos em frequências diferenciadas, então também diferenciada será toda a base de medidas, ou o próprio entendimento, não é? A própria ponderação será que ter deixado em aberto assim, pelo menos para dizer assim, bem, para hoje nós não conseguimos ponderar determinadas medidas, tá? Mas amanhã, quem sabe, a gente possa ou fazer, ou em determinadas condições a gente não possa fazer, não é? Então é só isso. Eu estou de acordo com aquilo que o senhor Inácio falou, só o que eu ainda não consigo ver é que esse fluido seja diretamente o nosso perispírito. Eu acho que o nosso perispírito será uma variação desse fluido em função da nossa necessidade
existencial atual. Só isso, tá? Perdão aí por ter alongado.